Boa noite, galerinha do Colégio Estadual Edmundo Rocha, Vila Mutirão, Goiânia, Goiás. Mais um dia aqui com vocês, professor Márcio Roberto, pra gente trabalhar juntinho com turminha hoje do primeiro ano do ensino médio do noturno. Nós estamos trabalhando aqui na nossa 7ª quinzena de trabalho, a primeira semana de aula, né, que a gente está tendo, 7ª quinzena. Hoje, aulinha de número 3 que a gente vai trabalhar, essa aula. Lembra que nós vamos nos identificar pela 7ª quinzena. Primeira semana. Terceira aula. Ok? Nós estamos trabalhando com Teorema de Pitágoras. Beleza? Pitágoras. Certo? Show? Bom, então a gente já viu o que é o Teorema de Pitágoras, como que a gente aplica ele. Ontem a gente resolveu, na última aula, a gente resolveu o exercício número 1 da nossa lista 7. Hoje nós vamos trabalhar com o que der tempo aqui da gente fazer da lista 7, ok? Então nós vamos já iniciar aqui o exercício número 2. Exercício número 2 da lista 7, olha só o que ele diz. Os lados de um triângulo ABC medem 10, 24 e 26 centímetros. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Então ele falou, você tem um triângulo qualquer, um dos lados mede 10, o outro mede 24, o outro mede 26. Esse triângulo é retângulo? Bom, se o triângulo é retângulo, vale o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Lembre-se que a hipotenusa é sempre o maior lado. Quem é o maior lado aqui? 26. Se for um triângulo retângulo, esse camarada é o candidato à hipotenusa. Então 26 ao quadrado tem que ser igual. Aí tanto faz, né? 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 26 ao quadrado eu não sei fazer, o que eu faço? 20 mais 6 vezes 20 mais 6. Por quê? Porque isso é mais fácil para mim, né? 20 vezes 20 dá 400. 20 vezes 6 dá 120. 6 vezes 20 dá 120. 6 vezes 6 dá 36. 400, 500, 600, 620, 640, 676. Aí que ele disse. Para mim, isso é mais rápido. 10 ao quadrado é 100, 24 ao quadrado, ao invés de ser 20 mais 4, vai ser 20 mais 4. 20 com 20, 400, 20 com 4 é 80, 4 com 20 também é 80, e 4 com 4 é 16. 480, 560, 576, faltou só 100. Olha que delícia, hein? Olha que delícia, meu povo! 100 mais 576 dá 676, ou seja, eu peguei, se for os lados do triângulo, eu peguei esse lado que é o maior, elevei ao quadrado, ele é igual a soma do 24 ao quadrado mais o 10 ao quadrado, ou seja, vale o Teorema de Pitágoras. Se vale o Teorema de Pitágoras, o triângulo ele é retângulo, ok? É o Theo ou a Sara? Quer entrar? Tá. Galerinha, aula gravada aqui pra ficar direto, não tem disso. Soltei a roupa da minha menina ali pra ela fazer um xixi. Faz parte, pô, faz parte. Trabalhar de casa é isso. Letra 3. Em um triângulo retângulo, ele já falou que é retângulo. A hipotenusa mede 14. A hipotenusa, geralmente a gente chama a hipotenusa de A, lembra? Um dos catetos mede 5 raios de 3. Ai, trem do capeta, velho. 5 raios quadrados de 3. Termina a medida do outro lado. Eu sei quanto que é o outro lado? Não sei, eu vou chamar de C. É o que eu quero descobrir. Se o triângulo é retângulo,
vale Pitágoras. Se vale Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, 14 ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado, 5 raiz de 3 ao quadrado, mais o outro cateto que é c ao quadrado. 14 ao quadrado dá 196, muito bem. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 ao quadrado, a gente viu na última aula que toda vez que eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, o valor é o próprio radicando, né? 3. 196 é igual a 25 vezes 3, 75, mais o c ao quadrado. 75 está positivo, ele vai para lá negativo, né? Isso é igual a C2. 6 menos 5 dá 1, 9 menos 7 dá 2, aqui dá 1. Se o seu quadrado é o 121, para achar o seu, o que eu faço? Calculo a raiz. Raiz C, 121 é 11. Então o valor de C é 11, ou seja, o outro lado é 11. Professor, achava que era difícil demais. Pois é, cara. Pois é. Abacaxi tem coroa e não é rei, tem escama e não é peixe. Parece, mas não é. Tá? É a vida, cara. Temos que resolver, tá bom? Letra 4. Tá indo rapidão, né? Desenvolvendo. Ó, 6 minutinhos de vídeo, resolvemos 2 exercícios, beleza, tal, coisa. Letra 4. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo medem, ó, um cateto, vou chamar de B, mede 2 mais raiz de 5, observa isso, entre parênteses, tá? E o outro 2 menos raiz de 5. Beleza? E ele pergunta, qual que é a hipotenusa? Aí você fala, é o... não, fala isso não. Fala isso não. Vamos resolver. Teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Sabemos. Hipotenusa que é A ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado. Quem é 1? 2 mais raiz de 5 ao quadrado. Mais o outro que é 2 menos raiz de 5 ao quadrado. Posso cancelar raiz de 5 menos raiz de 5? Não. Por que não? Porque os dois estão ao quadrado. A gente vai lembrar agora lá do 8º ano, né? Quadrado da soma de dois termos. O que ele dá? Quadrado primeiro, 2 ao quadrado. Tem dois termos, 2 e o raiz de 5. O que o quadrado faz? Só ele é elevado ao quadrado. O quadrado primeiro, 2 ao quadrado dá 4. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2, vezes o segundo, que é raiz de 5, mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo? Raiz de 5 elevado ao quadrado dá 5, né? Aqui, qual que é a diferença? Porque aqui o sinal é menos, aqui vai ser menos 2 vezes. Então, quadrado da diferença, o quadrado primeiro, que é 4, menos 2 vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é raiz de 5, mais o quadrado do segundo, que é 5. Professor, não lembro disso. Tá revisado, tá? 4... 2 vezes 2, 4 raiz de 5. 5 mais 4 dá 9. Menos 2 vezes 2 dá 4 raiz de 5. Mais 5. Olha que delícia. Feito para dar certo, ó. 4 raiz de 5 menos 4 raiz de 5. Espaço. 4 mais 9. 13. 13 mais 5, 18. Então, A ao quadrado é igual a 18. Para achar o valor de A, o que eu faço? Calcula a raiz dos dois lados. 18 tem raiz exata? Não, não tem. O que eu faço? Fatório. Esse aqui é o nosso cantinho da memória, né? O fatorado 18. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, é 2 vezes 3 ao quadrado. 3 duas vezes, certo? Então, o A vai ser igual a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Lembra que a raiz de um número elevado ao quadrado é o próprio número, então o 3 vai sair da raiz. Então o nosso A vai ser o 3 fora da raiz e o 2 dentro, ou seja, 3 raiz quadrada de 2. Esse é o valor de A.
Professor, tem um pouquinho de conta feia, deu um pouquinho mais de trabalho, precisamos relembrar quadrado da soma dos termos, quadrado da diferença, fatoração, mas o exercício bonitinho, completinho, né? Mais do que só aplicar o teorema de Pitágoras aqui e ver que funciona, né? Aqui exigiu mais de nós, exigiu relacionar conceitos, relacionar áreas da matemática, então isso é bacana. Estamos relacionados de geometria aqui com álgebra, né? E também com conteúdo de números, né? Porque números irracionais, fatoração, então uma coisinha bem bonitinha. Vou ver pelo menos 3 grandes áreas da matemática, a solução desse único exercício, tá bom? Inclusive o nosso último aula do mestrado foi sobre isso também, né? Bem bacana, bem interessante, tá? Claro que mais profundo, mas beleza? Entendidos até aqui? 10 minutinhos de aula, 3 exercícios. Fazendo com calma, com tranquilidade, de boa, né? Sossegado. Se o objetivo não fosse explicar, talvez tivessem já em maiores exercícios, né? Mas por que é bom a gente dar uma olhada nisso? Qualquer prova que a gente vai fazer de concurso público ou de vestibular, né? Um exame Enem, é muito importante a gente saber o tempo que a gente tem para cada questão, né? Mais do que saber o conteúdo, saber responder, tem que responder dentro do tempo, né? Quando eu fui fazer a prova para o mestrado, eu achei o tempo curto, porque a prova tinha só 6 questões, só que você só tinha 2 horas para fazer a prova. Então, se a gente tinha que fazer toda a questão no rascunho, depois do rascunho passar a limpo, meia hora passar a limpo. Então, o tempo que a gente teve ali para pensar, a questão do mestrado é um pouco mais difícil, né? Bem mais trabalhada, bem mais trabalhosa. Então, exigia muito mais da gente. Então, achei o tempo curto, então é bom a gente treinar, né? Graças a Deus deu certo, mas é bom a gente treinar. Sim. Exercício 5, olha só. Em um terreno triangular tem frentes 12 metros e 16 metros nas duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Então, olha só. Você tem uma rua aqui. Você tem outra rua aqui. Eles formam uma esquina, tá? Então, você tem aqui uma rua, outra rua. Você tem um terreno que ele é triangular, o terreno está aqui, ó. Tem uma frente lá, uma frente aqui, ele é triangular. Então o terreno de esquina, em formato de um triângulo, tá bom? O que ele diz? Um mede 12 metros, então aqui vale 12 metros, e aqui vale 16 metros. Certo? Quanto mede o terceiro lado do terreno, ou seja, quanto que mede esse tamanho? Esse tamanho eu sei? Não, eu sei, eu chamo de uma letra. Pode ser X? Pode, mas como é um triângulo retângulo, que ele fala que essas duas ruas formam um ângulo de 90 graus, eu vou chamar de A, porque o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. A gente representa a hipotenusa por A. Ou seja, a hipotenusa elevada ao quadrado, o A ao quadrado, tem que ser igual a um cateto, que é 12 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 16 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, dá 36, vai 3, 9, 6, 1, 6, 5, 256. 144 mais 256 dá 400. Para saber o valor de A, o que eu faço? Raiz nos dois lados. Raiz quadrada de 400, 20. Então, o outro lado mede 20 metros, tá? Na verdade, quando a gente faz isso daqui, a gente está fazendo um abuso. Eu estou fazendo um abuso de linguagem, um abuso da notação. Por quê? Um número que é elevado ao quadrado é 400. Existem dois números que satisfazem isso. O mais 20 e o menos 20. Só que a gente está falando de terreno. Existe terreno negativo? Existe terreno com área negativa, gente? Não existe. Então o menos 20 não satisfaz para a gente. O que satisfaz é apenas o valor positivo. Por isso que a gente só considera o valor positivo. Eu nem comentava isso, né, no abuso de linguagem. Mas essencialmente, o que a gente faz? Aqui tem dois valores. A20 e o A menos 20.
São dois valores, o A' e o A duas linhas, mais 20 menos 20, ok? Se for uma equação de segundo grau, vai ter duas raízes, mais 20 menos 20. Mas como o problema envolve terreno, terreno não tem tamanho negativo, por isso a gente só usa o valor positivo, ok? Mas sempre tenham bastante atenção a esse detalhe. Por quê? Porque não passar na surdina, né? Não ficar um trem meio maluco, tá? Beleza? Bora lá mais um pra gente fechar o dia de hoje. Não dá tempo de subir ela no YouTube pra vocês. Esse é o exercício 5, tá, gente? Coloquei aqui não. Cabeça é boa demais. Exercício 6 agora. Ele diz o seguinte: portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. O comprimento teria uma trave de madeira existente em ponto A e ponto C. Então você tem um muro. Tá aqui o muro, os tijolos aqui. Aqui você tem um portão. E aqui você tem um muro de novo. Beleza. Aí ele fala que é A, B, C, D. Ele fala que um tamanho é 4 de comprimento, 3 de altura. Pergunta o tamanho dessa trave. Bom, eu não sei, eu vou chamar de X no caso de A. Por que eu vou chamar de A? Oposto ao ângulo reto e hipotenusa. Hipotenusa a gente representa por A. O que eu faço? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. Qual o número que eu levo ao quadrado é 25? São 2. Mais 5 menos 5. Mas a trave aqui que você vai colocar de madeira, ela pode ter tamanho menos 5, gente? Nunca, então não satisfaz. Então nós vamos considerar apenas um valor positivo. Então o valor de A que representa essa trave é de 5 metros. Beleza? Tranquilo? Então os problemas que envolvem triângulo retângulo basicamente vão gerar em torno disso, tá? Identificar quem é a hipotenusa, quem são os catetos e aplicar o teorema. E aí é joguinho, é continha. Umas continhas mais fáceis, como foi essa, mais fácil como foi essa, alguns um pouco mais difíceis, envolvendo raízes dos exercícios anteriores. Mas em suma, a gente não vai dificultar muito não. Talvez um pouquinho ali na frente, mas sem ficar bravo com o professor. É para o seu desenvolvimento. Valeu, galera, aquele abraço, Deus abençoe, juízo, fiquem com Deus, até a próxima!